Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer estar aqui com os irmãos nesta noite, cultuando ao Senhor nosso Deus. É um privilégio nosso poder estar na casa do Senhor com liberdade para louvar o seu nome. Muitos dos nossos não têm esta alegria ou este privilégio, como nós temos, de tanta liberdade, estarmos na casa do Senhor. Durante vários anos eu tenho falado a palavra do Senhor nosso Deus e eu não gosto de microfone, mas acabo pegando num. Mas eu sempre falo no início do culto que é uma coisa sublime, grandiosa. É esse momento que nós nos ajuntamos e nos congregamos para, de uma só forma, deixar todas as outras coisas fora e lembrar que temos um Deus Todo-Poderoso, um Criador que cuida de nós, que nos deu vida e fez um projeto maravilhoso de vida eterna para nós. Então, nós vamos estar meditando por alguns instantes na palavra do Senhor e o tema que eu trago para esta meditação é alto preço. Foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço pela sua vida. Você já imaginou quanto vale a sua vida? E foi pago um alto preço por ela. E muitas vezes nós achamos que o alto preço, ele foi só o da cruz. Nós vamos perceber que a cruz foi só uma parte do alto preço que foi pago por Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de viver com Ele numa eternidade. Amém? Então, eu vou ler alguns textos da palavra e eu peço aos irmãos que fiquem em oração, né? Para que o Espírito Santo venha agir. Porque deixa eu dizer uma coisa, não é palavra bonita, não é palavra eloquente, não é palavra de sabedoria, não é curiosidades que transforma a vida de uma pessoa. É o Espírito Santo. É Ele que tem o poder de entrar na minha vida e fazer de mim uma nova criatura. A palavra é o meio que Ele usa, mas se Ele não estiver na palavra, se Ele não estiver agindo na palavra, e o teu coração, o teu espírito não estiver aberto para a palavra, dificilmente ela fará algo no teu interior. Mas se o Espírito de Deus estiver agindo em nós, agindo nesse lugar, Ele não age nas paredes, não age no som que você está ouvindo, mas age no coração de cada um de nós. E se nós estivermos com o Espírito Santo, abrindo o nosso coração para Ele, Ele vai falar algo muito profundo para nós. Porque a intenção de Deus, no dia que Ele se encontrou com a gente, é fazer de nós novas criaturas. Nós hoje sabemos que é um dia de comemoração. A Escola Bíblica falou muito a respeito disso, da chamada Reforma Protestante, 504 anos, se eu não me engano, né? Não vou falar de reforma, vou falar de alto preço. Não vou falar de protestantismo. Me perguntaram certa ocasião se eu era protestante, eu disse que não era. Me perdoem se eu
penso talvez em algumas coisas diferentes de outros, mas todos nós temos nossas maneiras de pensar, desde que o nosso modo de pensar não seja diferente quanto ao plano de salvação de Deus nas nossas vidas por intermédio de Jesus, né? E então me perguntaram se eu era protestante. Eu disse que não era. Eu era um crente em Cristo. Porque quando nós lemos a Bíblia que diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, a luz não precisa protestar para invadir as trevas. Ela chega e as trevas dissipam. E é isso que cada um de nós somos diante do Senhor nosso Deus. Nós somos luz nesse mundo. E a luz dele tem que brilhar através de nós. E baseado nisso, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21, versos 10 e 11. Aí atrás está ouvindo bem? Dá um sinal. Está dando para compreender? Dá um glória a Deus então aí. Ah, eu gosto de glória a Deus, viu? Tá? Se é para falar, então vamos falar glória a Deus, vamos falar aleluia. A igreja não está morta, né? Ela está viva, então você não precisa economizar glória a Deus, tá? Não precisa economizar aleluia. Pode dizer à vontade. Então, Apocalipse capítulo 21, versos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, certo? Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. O seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Quando nós lemos esse texto na palavra do Senhor, nós percebemos uma coisa bem interessante, que tudo que está diante da presença de Deus passa a resplandecer, passa a brilhar. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor nosso Deus, então nós passamos também a brilhar. Esta cidade aqui, ele está dizendo que ela resplandecia porque havia o contato com a glória de Deus. A glória de Deus refletia sobre ela e ela resplandecia. Quando Deus cria todas as coisas, antes de criar as coisas da terra, já existiam os anjos, e tinha um tipo de anjo que ele cobria o seu rosto, para não ver diretamente a glória de Deus, com duas asas, e com duas asas ele fechava o ambiente para que a glória de Deus não destruísse tudo que estava depois. Isso na eternidade, porque grande era a glória de Deus. Esse Deus que nós saudamos, que quando nós entramos neste lugar, nós viemos e deixamos tudo, não para bater um papo, não para fazer novas amizades, mas para pensar nele. Nós estamos pensando num Deus de glória, num Deus extraordinariamente glorioso, o qual ele tem um negócio conosco. E é esplendor isso, é extraordinário. E aí então esse Deus, ele tem tanta glória que quando Moisés, em determinado momento, você já deve ter lido na sua Bíblia, que ele queria ver a glória de Deus, e Deus disse: você não pode ver a minha glória e continuar vivo. Eu vou passar, colocar a mão nos seus olhos, e quando eu passar, você vai ver um pequeno, o mínimo do mínimo, do que é a minha glória. Esse mínimo do mínimo que Moisés enxergou de Deus, conseguiu contato com Deus, diz que quando ele desceu do monte, ele brilhava, o seu rosto resplandecia, por causa do contato com a glória de Deus. Que coisa extraordinária!
E isso é um privilégio daqueles que têm intimidade com o Senhor Deus, daqueles que vivem a sua palavra. Então esse é o nosso Deus. E quando nós saímos de Apocalipse, e agora nós voltamos para Gênesis, uma virada radical para o outro lado, Gênesis 1:26, diz assim a palavra de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por aí. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu creio que na sua tradução está mais ou menos parecida com a minha, e está falando aí na primeira pessoa do plural, né? Eu não sou bom de português, não. Mas eu creio que está falando como se tivesse mais de uma pessoa, porque ele está dizendo, façamos. Ele não está dizendo, estou fazendo o homem, eu faço na primeira. Mas ele está falando como se mais de uma pessoa estivesse ali, e estava. A presença de Deus ali de uma forma misteriosa, de uma forma que ainda não compreendemos na sua totalidade, e me desculpe, nem na eternidade vamos entender totalmente Deus. Vamos saber muita coisa, mas não tudo, porque Deus é algo indescritível. Mas aqui nós percebemos que ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como se tivesse mais alguém presente. E quando a gente salta para João capítulo 1, de 1 a 5, nós vamos perceber que esta pessoa, que Deus não estava só e havia mais alguém com ele. E esta pessoa está aqui. No princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo, ou o logos. Ele estava com Deus e ele era Deus. Veja só, estava e era. Como é que nós podemos perceber algo desta natureza? Estava e era. É porque há um mistério de Deus. Esse Deus que a gente não pode estar chamando de cara, de meu amigo velho, porque ele é Senhor. A gente tem que respeitar a Deus. Às vezes eu vejo pessoas falando com Deus como fosse seu parceiro de brincadeira, e a gente tem que tomar cuidado. Ele é rei, ele é soberano. Ele é rei dos reis, né? Então a gente trata de Deus como ele é, Senhor, né? E aqui então a palavra de Deus diz que ele estava com Deus, era Jesus que estava com Deus, dizia ele estava com Deus no princípio. Lá de Gênesis 1:26 que nós lemos, então diz que no princípio ali, e antes desse princípio de Gênesis, ele já estava antes com Deus. Porque diz que ele era Deus. E continua o verso 3 dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Está falando a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava presente em todos os momentos da criação do universo, assim como Jesus Cristo estava presente na criação do homem. Jesus Cristo estava ali. Mas entenda uma coisa, mesmo Jesus Cristo estando ali, e antes de nós percebermos do que está acontecendo aqui no capítulo 1 de João, nós vamos perceber algo maior a respeito de Deus quando nós lemos o próprio João capítulo 4, versículo 24, quando ele diz assim, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então note que a dimensão de Deus é uma dimensão totalmente diferente da nossa. Nós somos seres com três características, com três dimensões, que é espírito, alma e corpo. Mas observe que para a existência do espírito e a funcionalidade da alma, há uma necessidade do corpo. Então, a gente sem esse corpo, a gente perde toda a essência da nossa existência.
porque a nossa existência sempre precisou e vai precisar na eternidade de um corpo. É tanto que a palavra de Deus diz que nós teremos um corpo glorificado. Mas quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um ser que é espiritual, que não é como nós, que não tem um corpo, que nós não conseguimos visualizar. O ser humano, por ter corpo, ele acaba trilhando pela idolatria, atrás de materializar algo para chamar de Deus, porque ele sente uma necessidade de conseguir ver naquilo a divindade dele, por isso tanta idolatria. Mas Deus é espírito. Deus está em todo lugar. Nós não conseguimos identificar onde é que Deus está hoje, amanhã, agora, em que lugar, porque ele é espírito, ele vive numa dimensão diferente de mim e de você. Eu só posso estar aqui agora, não posso estar em outro lugar. Então, Deus é espírito, e aqui quando ele está dizendo façamos o homem à imagem e semelhança, e ele está falando de alguém que estava do lado dele, que João também falou, nesse momento esta segunda pessoa também era espírito, assim como a terceira que era o Espírito Santo. Era uma coisa extraordinária, tá? Então onde é que está o pagamento do alto preço? Nós vamos perceber daqui a pouco. Então nós podemos perceber que o grande preço que Jesus pagou já começa em João capítulo 1, versículo 14. Tá? Então quando você volta ao primeiro capítulo de João, no versículo 14, diz assim, que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então aquilo que nós percebemos que é o princípio que Deus estava ali, Jesus estava ali, diz que este Jesus, diz que este Filho de Deus, ele se transforma em carne. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E isto aqui é a primeira prova do preço que Jesus estava pagando por nós. Porque sendo ele Deus, ele não tinha uma limitação. Sendo ele Deus, ele era espírito. Assim como João 4 nos revela que Deus é espírito, Jesus também era espírito. Mas João 1,14 diz que o Verbo, a palavra, se fez ou tornou-se carne e viveu entre nós. Então esse Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, ele pagou um grande preço por você. Você já viu o tamanho do teu valor? Você já percebeu o valor do ser humano? E que independe de raça, status social, de cultura, mas basta ser um ser humano para ter um credenciamento do tamanho do valor que Deus tem por essa criatura. Nós passamos a ser seres preconceituosos, aquilo que choca na linha de vida de Jesus Cristo, porque nós não podemos ter preconceito, né? Quando nós encontramos algumas igrejas aí pelo mundo, onde determinado tipo de pessoa não pode entrar só de uma cor e outra não, aí vem aquela interrogação na cabeça da gente: Deus está dentro de uma igreja dessa? Ou apenas uma instituição religiosa, ou algo de crendices, ou apenas o aspecto de formar um conceito, ou receber até como uma concepção de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não fez a transformação em mim, no entanto eu me reúno em torno dela. Será se é isso que acontece? Porque muitas vezes é o que a gente percebe quando um ser humano ele aponta para o outro e condena. Quem sou eu? Quem é você para condenar alguém?
Entendeu o mistério? Por isso que ser uma nova criatura é algo que vai na contramão de tudo que a gente tem como definição filosófica ou sociológica. Porque nós não abraçamos um conceito social de onde nós vivemos. Nós abraçamos uma nova vida com uma nova natureza. E então ele chega e diz assim, por que que ele paga esse alto preço? A própria Bíblia fala. A Bíblia sempre explica a Bíblia. Quando você pede revelação de Deus e direção, você vai perceber que sempre a Bíblia está revelando a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, porque ela é imutável. A Bíblia não se negocia, não pode ser transformada, ela não se desatualiza, ela não precisa de novos textos, porque ela é o que é a palavra de Deus deixada para nós, né? Então, quando você abre sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, a palavra do Senhor diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só, aí começa uma confusão na cabeça da gente, porque a gente quer ser diferente de Jesus. Jesus dizendo, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, mas eu quero ter centenas de casas, eu quero ter mansões, carrões. Eu não estou aqui contra quem consegue com o seu suor e seu trabalho adquirir seu patrimônio honestamente. Claro que a Bíblia não condena isso. Mas, quando a Bíblia está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ele está falando que nós precisamos alinhar a nossa postura de vida com a postura de vida adotada aqui na terra. E nós sabemos o que Jesus fez aqui na terra. Nós sabemos como ele andou. Mas às vezes muitas perguntas são feitas. Será se Jesus Cristo está dentro daquela igreja? Será se Jesus Cristo está naquela família? Porque não é só colocar uma vitrola, é o novo, né? E colocar músicas na radiola, o LPzão. Não é só isso. É a transformação de vida do interior de cada um de nós. É o saber pedir perdão, é jogar o orgulho para fora, né? A vaidade, a ganância. E ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, aí começa a demonstrar para nós o preço que ele pagou aqui. Ele diz, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Como é que pode um negócio desse? O Deus Supremo, que a palavra de Deus diz que nada no universo foi feito sem que ele estivesse presente. Mas no plano eterno de Deus, diz que esvaziou-se a si mesmo, ou seja, da sua divindade, da sua natureza como ser espiritual, espírito, e diz que vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. Jesus veio e se tornou igual a mim e a você. Ser humano. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Viu o preço? Um preço muito grande. Mas na continuação desta meditação, espero que o Espírito Santo leve você a entender que não foi só o sacrifício da cruz, não foi só morrer numa cruz. Muita gente gosta de cruz, gosta de colocar a correntinha de cruz no pescoço, na orelha, faz um monte de cruz,
Eu não sou adepto de cruz, tá? Apesar da Bíblia falar em cruz, mas de forma alegórica, referindo-se a quem esteve lá. Mas eram cidades e mais cidades que Roma, quando não gostava, mandava os seus soldados lá e pendurar todo mundo na cruz. E pendurava crianças. E eram milhares de pessoas mortas, foram milhares de pessoas mortas em cruz, desde épocas anteriores. Então muita gente foi sacrificada em cruz. Os próprios ladrões que estavam ao lado de Jesus estavam lá na cruz. Porque não é a cruz o importante. O importante é aquele que sai do trono da glória, se faz carne, ser humano como eu e você, sendo ele o Todo-Poderoso, que em uma palavra dele, todo mundo era morto se ele quisesse, mas ele se humilhou e foi até aquela cruz. Ele, Jesus Cristo. E não para por aí. O Deus que era Espírito, vem e toma a minha forma e a tua. Foi a humilhação tornar-se um ser humano. A humilhação continuou quando ele viveu. Ele foi morar numa cidade chamada Nazaré. Nazaré era um vilarejo. Não era nem um bairro. Ora, o bairro da Parquelândia aí é querer demais. Era um vilarejo que tinha talvez 400 pessoas no máximo. Era como com 2 quarteirões. Era um vilarejo de casas colocada em rochas, aprofundada em rochas, onde as pessoas moravam. Então tinham umas 400 pessoas. Por isso que todo mundo, quando fala Jesus o Nazareno, não fala exaltando. Quando a gente lê na Bíblia, os fariseus falando o Nazareno, está fazendo deboche. Porque como é que poderia sair de Nazaré, uma cidade inexpressiva, um vilarejo inexpressivo, sair alguém? Porque tudo de bom deveria sair de Jerusalém. Então a humilhação continuou quando Jesus veio para cá, ainda veio lá para Nazaré. É evidente que o ápice da humilhação foi a cruz. Mesmo ressuscitado, permaneceu em forma humana, com o mesmo corpo. E o grande X da questão do alto preço de Jesus é que daí em diante, aquele que era espírito passou a ter que habitar em um corpo. Quando nós lemos Lucas capítulo 24, verso 38 a 40, veja o que a palavra de Deus diz. Todos nós já lemos isso 500 vezes, 1000 vezes. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus, depois de passado na cruz, depois de sepultado, depois que ele morre, depois que ele vai à sepultura, ele retorna e ficam todos confusos. E ele traz então a revelação de que ele não era mais um ser só espírito, como Deus é espírito. Ele passou a ter carne para todo sempre. E ele diz: vejam as minhas mãos e os meus pés. Toquem-me e vejam. E ele continua dizendo: um espírito não tem carne e nem ossos. Porque Jesus tem carne e tem osso. Ele é o nosso reflexo. Ele é o nosso espelho.
ele é o formato de quem nós seremos na eternidade. Jesus Cristo. E João capítulo 20, 24, 25 e 27, encontramos também aqui uma outra expressão, quando diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, isso aqui foi o Tomé dizendo: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Foi o que Tomé disse: eu não crerei. Versículo 27, mais à frente. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então observe que Jesus, que nunca pecou e que não nasceu fruto do pecado, nasceu fruto do Espírito Santo, mas ele nasceu de um óvulo de uma mulher gerada pelo Espírito Santo. Então aquele óvulo deu vida a um ser humano igual a mim e a você. Este ser humano não tinha pecado porque não tinha semente do pecado do homem. No entanto, ele nasce na questão gestacional de 9 meses, né? Ele vem ao mundo e cresce como criança igual às outras, e ele morre naquela cruz, mas ele é o único que ressuscitou e está vivo. Lázaro morreu depois. Todos que ressuscitaram também morreram. Só tem 2 que estão esperando aí, tem uma pendência que eles têm que voltar para morrer, né? Mas isso é uma outra história. Deixa aí que os professores da escola depois falam para vocês. Mas ele ressuscita, e ressuscita com o mesmo corpo. Mas ele traz neste mesmo corpo algo que foi deixado para mim e para você, marcas para a eternidade. Aquela mão furada, as mãos furadas, os pés furados e a cicatriz do seu lado, da lança. Cristo vai carregar isso para toda a eternidade por causa de mim e de você. Por isso a gente não pode levar Jesus Cristo na brincadeira, nem levar na gozação. Ele pagou um preço muito alto, não foi só ali, depois acabou tudo não. Ele carrega o preço da nossa culpa, da nossa desobediência, por toda a eternidade. Em qualquer momento da eternidade, quando lá chegarmos e virmos Jesus, nós perceberemos que Ele é diferente e destaque de todos, porque nele vai estar as marcas que o identifica como aquele que foi à cruz do Calvário, lugar que era meu e era seu. Então ele pagou um preço altíssimo demais. É por isso que a terra estremece ao nome de Jesus. É por isso que Jesus tem um nome que está acima de todo nome. É um nome no universo. É um nome em que todos os anjos no universo se dobram. E eu digo mais, não tem nenhum espírito maligno capaz de levantar o rosto, se é que tem rosto, é espírito, né? Se levantar para olhar para Jesus Cristo. Porque Ele é Senhor absoluto. Não há nenhum outro. Ninguém veio a esta terra. Levantou-se muitos líderes, muitas pessoas dizendo-se salvadoras, muitas pessoas que fizeram caridade, fizeram bem. Mas só Jesus é o que está vivo e carrega as marcas que pertencem a mim e a você. Hebreus, capítulo 13, versos 11 e 12. A palavra do Senhor continua falando forte para a gente. Porque a Bíblia fala forte. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de sangue e de sacrifício. A Bíblia é um livro de vida, não é um livro de nos ensinar
a conquistar as riquezas deste mundo. Porque se você quer conquistar as riquezas desse mundo, a Bíblia é o lugar errado. Satanás é o lugar certo. Mas se você quer conquistar as riquezas espirituais, é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos mostra. Então, quando nós lemos Hebreus capítulo 13, versos 11 e 12, diz assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Você percebeu que, porque o Antigo Testamento, muitas vezes a gente quer basear-se nele. O Antigo Testamento é um livro que corrobora, é um livro que ratifica a presença de Jesus no Novo. O Antigo Testamento, ele não faz leis para nós. Ele faz exatamente, ele aponta para Jesus Cristo, que é cumpridor de todas as leis, e aponta toda a situação espiritual sendo vivenciada na forma humana que nós vivemos. Esse é o Antigo Testamento. A gente não pode se basear no Antigo Testamento, porque nós não vamos fazer sacrifício de ovelha e de bode nunca mais. Não precisamos de nenhuma espécie de sacrifício, de autoflagelo. Nós precisamos de um único sacrifício chamado obediência à palavra de Deus, obediência a Jesus Cristo. E quando o Espírito Santo falar com você, e ele fala, obedeça. Obedeça. Mas ele diz que naquela época, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava lá no Santo dos Santos, levava a oferta pelo pecado. E os animais que eram sacrificados, eram jogados, ele diz aqui, os animais eram queimados fora do acampamento, né? Então, quando Jesus derrama o seu sangue, o seu corpo era para ser jogado lá no vale do Inom. Porque quando você lê do Antigo Testamento o que foi a grandeza do vale do Inom, no que ela se transformou, no que ela sacrificou crianças, no que ela se tornou como cemitério, como um inferno. Quando a palavra de Deus fala em inferno, está falando do vale do Inom, porque lá era jogado enxofre e tacava fogo, porque o mau cheiro era tão grande, senão a cidade não suportava. Então, todos os condenados por crimes deveriam ser jogados no lago, lá no vale do Inom. E era o corpo de Jesus para ser jogado lá, porque os animais eram jogados fora do acampamento, não poderia ser ficar dentro da cidade. E Jesus era para ir para lá, não poderia ser sepultado. E aqui é uma outra história. Mas o que importa é que Jesus, versículo 12, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, aonde? Na cruz do Calvário, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Se eu e você somos santos, não é pelo nosso mérito, mas é pelo preço alto que Jesus Cristo pagou, derramando o seu sangue naquela cruz. É por isso. Então não preciso fazer nada, pelo contrário. Agora o negócio ficou ruim para a gente. Porque não é pouco que a gente tem que fazer. E de antemão digo, se você não entregar a sua vida total a Jesus, você não tem parte com Ele. Eu não vim aqui meter medo em ninguém. Mas é preciso que a gente saiba da verdade. Porque estão falando meias verdades em púlpitos para tornar o evangelho mais gostoso, mais mundano, em que minha carne gosta. A minha carne nunca vai gostar do evangelho. A minha carne gosta de uma bebidinha, gosta de um forrozinho, gosta de uma brincadeira, gosta de uma farrinha. Estou falando de Laércio, viu? Não estou falando de você, não. Se você está aí também dizendo, minha carne nunca vai gostar do evangelho. Mas eu não vivo para satisfazer a carne. Eu vivo para satisfazer o Espírito.
mas o meu espírito tem paixão pelo Evangelho. O seu espírito, que você tem nascido de novo, tem paixão pelo Evangelho. Então você sufoca a carne, você mata a carne de inanição, porque o que é que alimenta a carne? Pecado. E alegra o coração de Satanás. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A gente tem que parar com essa história de achar que nós vamos levantar uma bandeira, botar uma espada e empunhar contra as coisas que estão se modificando. Deixa eu dizer para vocês, depois vocês falam com os pastores de vocês. A taça de Deus, a taça de cólera de Deus tem que encher. E é pecado que enche a taça, viu? Então o mundo cada vez mais vai pecar mais ainda. Não fique desesperado, não. Mas aqueles que são de Jesus vão se santificar ainda mais. Não se apavorar. Tem gente que apavora, manda vídeos, e agora o que não fazer? Tem que fazer uma corrente aqui de oração, porque tal lei está no Congresso, sei o que mais lá. Não se preocupe com isso. A palavra de Deus diz que tudo vai acontecer. O que nós precisamos é estar em sintonia com Deus, em comunhão com Ele. E se precisar aguentar o tranco como Estevão, a gente tem que aguentar. Porque tem irmãos nossos aguentando. Mas é preciso que a gente tenha uma certeza. É que aqueles que vivem com Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento humano, invade o seu coração e o seu espírito, e nada abala diante das notícias ou circunstâncias que nós estamos ouvindo e vendo a cada dia. Vivemos o Evangelho, aguardando que Jesus Cristo venha nos buscar a qualquer momento. Então, verso 12 diz que Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Está entendendo, irmão? Eu não vim aqui para deixar os irmãos tristes, não estavam tão alegres. Eu sei que nunca mais vão querer me ver aqui. Mas é porque nós somos um sacerdócio real, um povo santo, separado, adquirido. Então a nossa alegria é outra. Se a gente se entristece, é porque nós precisamos aí de uma negociação urgente com o Senhor. Porque quem está em Cristo não se abala, continua tranquilo e segue em frente e cumpre a missão estabelecida, porque você tem uma missão. Você não é diferente de mim, você não é diferente de tantos missionários que estão aí, que deixaram tudo. Não somos melhores nem piores. E nós temos uma missão para cumprir. Então vamos cumprir nossa missão, né? Porque um preço muito caro foi pago por você. Estamos indo para o final, para os irmãos respirarem. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus. Lembram que a gente começou no primeiro texto, falando de Apocalipse 21, que a glória de Deus resplandecia sobre a cidade e a cidade era resplandecente? Pois este Jesus, a palavra de Deus diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Agora note um detalhe, que Jesus ele foi reduzido como Deus a ser um ser humano, mas a glória de Deus permanece nele. Nós vamos ver um ser humano igual a nós, mas com a glória de Deus concentrada nele, e isso vai ser por toda a eternidade. Nós vamos andar com Jesus Cristo na Nova Jerusalém,
mas nós vamos ver esse Jesus Cristo resplandecer e a sua glória refletirá sobre nós dia após dia. Se é que a gente pode dizer que vai haver dia e mais dia, porque o sol não terá uma glória tão grande quanto a glória que é de Jesus Cristo. Por isso o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por suas palavras poderosas. Não há quem tenha palavra mais poderosa no universo do que Jesus Cristo. O que ele diz é lei e não pode ser contrastado, nem contraditado. É o que ele diz, está acabado. E diz mais, depois de ter realizado a purificação dos pecados na cruz do Calvário, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Enquanto lá, não sei como, no céu, não sabemos como é que funciona. Eu não tenho coragem de lançar nenhuma opinião quanto a isso. Mas lá nesta dimensão, diz que este homem, que era Deus, que entrou em forma humana aqui, e que foi à cruz do Calvário, e que leva as marcas do sacrifício por causa do ser humano, diz que ele está à direita da majestade, ou seja, ele está à direita de Deus. É o único ser humano no universo, porque ele é Deus e é homem, e a sua glória resplandece, e lá todos os seres espirituais que a gente nem consegue imaginar, tem uma concepção exata do que é, vem à presença de um homem à direita do Senhor nosso Deus, e este homem é o Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Ele pagou um preço muito caro por mim e por você, e nós precisamos entregar a nossa vida completamente para Ele. Você tem que dedicar a sua vida para Jesus. Não pense que você vai viver eternamente aqui, não pense que você vai viver 10 anos. Eu não sei qual é o meu dia, nem você sabe, nem tenho pretensão de saber. Quero que seja eu dormindo, eu nem saber o que foi que aconteceu. Mas nós não somos eternos para esta vida. Mas nós precisamos entregar a nossa vida total a Ele. Não é só uma parte. Eu já entreguei o meu domingo. Meu domingo à noite é do Senhor. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando é da sua vida. É dos planos materiais que você está fazendo que desagrada a Ele. Que Ele quer que você coloque de fora. Porque as misericórdias de Deus são grandes. Vivemos na época da graça. Mas mesmo na época da graça, nós temos que vigiar. Porque nós não iremos estar com Ele se não formos integralmente dele. Queria que você baixasse sua cabeça e fizesse uma reflexão bem rapidinha. Estou chegando ao final. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, ou se você só entregou parcialmente, ouça o que o Espírito Santo fala para você. Tem que ser tudo ou nada. Entregue tudo.